A secretária extraordinária de enfrentamento à Covid-19, Rosana Leite de Mello, afirma em nota técnica encaminhada ao STF que a vacina contra a Covid para crianças com a chamada dose pediátrica é segura. Sobre a possível campanha de proteção aos menores, vamos conversar agora com o infectologista e pediatra Renato Kfouri. Doutor, bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã. Bom dia, Kalina. Bom dia, Daniel. Prazer estar com vocês aí. Um feliz Natal e em breve um feliz Ano Novo para todos. Obrigada, doutor, igualmente. Bom, iniciou a entrevista com a principal pergunta, eu diria, a principal dúvida no caso. Essa vacinação em crianças, doutor, traz mais benefícios do que não vacinar? Muito mais, Kalina. Eu acho que é isso. O mundo já está demonstrando isso. Se havia ainda alguma dúvida, algum receio em relação à segurança das vacinas, mais de 10 milhões de doses aplicadas em todo o mundo tem mostrado um perfil de segurança ainda mais favorável, ou seja, menos reações do que a gente viu, por exemplo, em adolescentes de 12 a 17 anos. Risco de febre menor, risco de inflamação cardíaca menor, uma vacina extremamente segura, e os países que estão adotando, mais de uma dúzia de países europeus, Canadá, Estados Unidos, têm confirmado essa segurança. Então a balança pende muito mais para o lado do benefício. Muitas hospitalizações evitadas, muitas mortes, muitas complicações, Covid longa, síndrome inflamatória. E olha, motivos não nos faltam para vacinar nossas crianças. E as vacinas aí têm se demonstrado extremamente seguras. Essa a palavra para os pais aqui que nos acompanham é de tranquilidade, devemos sim vacinar nossas crianças. Agora, doutor, embora muitos médicos, cientistas e também órgãos questionem a necessidade da prescrição, tese defendida pelo governo federal, eu gostaria que o senhor nos explicasse o quanto a necessidade da prescrição não poderia tranquilizar os pais, mas ao mesmo tempo atrasar todo o processo de imunização desse grupo. Isso é um verdadeiro absurdo, Daniel. Exigir prescrição médica para vacinação é elitizar o acesso à vacinação. Os ricos, os mais que têm condições melhores na nossa sociedade, têm acesso a pediatra, a médico rapidamente. Exigir uma consulta médica antes de ser vacinado é um processo protelatório que aumenta a desigualdade entre a social que já existe no nosso país. A própria recomendação do Programa Nacional de Imunizações já é uma prescrição. Sempre foi assim no nosso programa, né? Nunca precisamos de nenhuma receita. Ninguém vai tomar vacina de sarampo, febre amarela, gripe, pneumonia e precisa levar receita para ser vacinado. A universalidade do SUS, que pressupõe o funcionamento do SUS, define como igualdade para todos. Não é possível a gente exigir uma recomendação. O que você vai precisar, eventualmente, se alguma criança tem alguma contraindicação, tem uma alergia grave, é um atestado dispensando. Aí, ao contrário, não é toda criança precisa levar um atestado ou uma receita. É aqueles que não podem, eventualmente, ou que o médico julgar necessária que aquela criança não se vacine naquele momento, ele faz uma recomendação, uma prescrição adiando. Mas, olha, são situações excepcionais, Daniel. A vacina é indicada, praticamente não há nenhuma contraindicação de vacinar com as vacinas Covid, são vacinas que não têm praticamente nenhuma contraindicação. Doutor Renato Kfouri pergunta agora de Amanda Klein. Bom dia, doutor. Um prazer imenso falar com o senhor. Acho que a sua entrevista aí é muito esclarecedora, principalmente para acalmar pais que estão inseguros em relação à vacinação com criança depois dessa confusão, essa balbúrdia protelatória causada pelo governo federal. Eu li uma reportagem ontem no Washington Post, jornal americano, que chama atenção justamente para o que eles chamam de um surto de hospitalizações, de internações em hospitais pediátricos, ou seja, muitas crianças vulneráveis e sujeitas a Ômicron, têm pegado a Ômicron nos Estados Unidos, e eles falam que as hospitalizações aumentaram 31% em 10 dias, hospitalizações de crianças que até então eram considerados um grupo fora de risco, né? Não era um grupo considerado de risco iminente aí para a Covid. Algo semelhante pode acontecer no Brasil? Como as crianças ficam mais vulneráveis à Covid à medida que a vacinação dos adultos aumenta? Bom dia, excelente colocação, mas acho que isso daí vem bem ao encontro da necessidade urgente de incluirmos crianças no programa. Quando nós começamos, você lembra lá atrás, a vacinar os idosos,
houve um desvio natural da doença, do número de doentes para os mais jovens. Alguns falavam até a epidemia rejuvenesceu, está cometendo agora mais adultos jovens. Claro, os idosos foram vacinados, o grupo não vacinado se tornou preponderante ali entre os casos mais graves. À medida que nós vamos avançando na vacinação de adultos, de adolescentes, os não vacinados passam a responder por uma porcentagem maior dos casos graves. Fica grave hoje, praticamente, vai ser internado e vem a óbito, aqueles que não têm vacina. Ou seja, os adultos que não completaram seu esquema vacinal ou que perderam a proteção porque ainda não receberam a dose de reforço, e as crianças que não foram alvo ainda dos programas de vacinação. Só para você ter uma ideia, Amanda, no começo da epidemia, as crianças representavam 1% dos casos nos Estados Unidos. Hoje já são 25%. Na Itália, 1/3 dos casos são relacionados às crianças. Ou seja, uma nova onda da doença, pela Ômicron ou por qualquer outra variante que surja, ela vai buscar os não vacinados. São os não vacinados as principais vítimas. E a estratégia que tem se demonstrado mais efetiva é ampliar a base de vacinados. Quanto mais pessoas vacinadas eu tiver na população, menor a magnitude de uma nova onda. Então, daí, mais um motivo, além da proteção direta das crianças, é você vacinar o maior número de pessoas na população, incluir as crianças, para que essa onda tenha uma porcentagem menor. E olha, acho que é importante isso que você destacou, né? É muita dúvida, muita fake news circulando, dizendo que vacinas são experimentais, que vacina vai mexer no seu DNA, que vai deixar você com problema o resto da vida, vai virar um jacaré, vai pôr um chip, sei lá mais o que eles estão dizendo, e que deixam muitos pais inseguros. Então, a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, inclusive num documento publicado hoje, é enfática na recomendação da vacinação das crianças de 5 a 11 anos com todas as vacinas que forem aprovadas pela Anvisa. Ricardo Salles, o médico infectologista Renato Kifuri está à sua disposição. Doutor Kifuri, bom dia. Eu estou lendo uma certa contradição no argumento que o senhor trouxe. O senhor disse o seguinte, olha, não é que os casos de criança aumentou, é que como os demais tiveram menor incidência em razão da vacina, este número, o senhor disse isso, este mesmo número absoluto de crianças infectadas aumenta proporcionalmente, portanto, percentualmente. Eu entendi bem ou aumentou em números absolutos também? Mais ou menos, Ricardo, você entendeu mais ou menos. Aumenta percentualmente, há uma distribuição desigual agora, ou diferente, mas quando você tem um aumento com uma nova onda, com aumento de todos os casos, você também tem aumento absoluto. Você tem os dois tipos de aumento. Naturalmente, você tem um desvio da faixa etária, um aumento proporcional em crianças, mas quando surge uma nova onda, com incremento de casos, como, por exemplo, hoje está vivenciando a Europa, Estados Unidos, com recordes de casos. Reino Unido nunca teve tantos casos por dia como está tendo agora. França, idem. Espanha, idem. Então, quando você tem um aumento total do número de casos, você tem um desvio e também um número absoluto. Os dois aumentos acontecem em surgimentos de novas ondas. Agora, doutor, eu gostaria que o senhor explicasse para a nossa audiência, porque muitos pais ficam em dúvida se os imunizantes disponíveis, aqueles autorizados para aplicação em crianças, ele é diferente daquela vacina aplicada em adultos. Quais são as diferenças substanciais? Trata-se do mesmo imunizante ou uma porção menor? Eu gostaria que o senhor explicasse. Perfeito. Esse é um mais robusta é a resposta imune. Doutor, por favor, pode retomar o raciocínio, porque o áudio do senhor não estava desligado na resposta. Perfeito, Kalina. Então, Daniel, esse é um fenômeno muito comum nas crianças, né? Para todas as vacinas. Quanto menor a idade, mais vigorosa, mais robusta é a resposta imune. Então, você pode usar concentrações menores na formulação pediátrica. Assim é com vacina de hepatite A, de hepatite B. HPV é um exemplo clássico, né? Em adolescentes, a gente usa 2 doses. Passou de 15 anos, precisa de 3 doses para obter a mesma resposta. Então, essa é um fenômeno da resposta imune dos mais jovens, ser mais robusta. Isso permitiu com que, quando se fosse estudar as vacinas pediátricas, especialmente a da Pfizer, utilizassem concentrações menores. E olha, utilizando 1/3 da dose que se utiliza acima de 12 anos de idade, a resposta foi semelhante, foi até um pouco melhor. Isso possibilitou
você usar vacinas menos concentradas, que tem duas grandes vantagens. Primeiro é o rendimento, com uma dose você faz 3. E o segundo é que, obviamente, o risco de efeitos colaterais fica menor ainda, né? Que na prática tem se demonstrado também. Então, hoje a formulação pediátrica da vacina Pfizer é uma vacina diferente, é a mesma vacina, mas tem frasco diferente, diluente diferente, uma cor diferente para não ter confusão, né, na hora da aplicação. Então, é um produto novo, é o mesmo produto, mas ele vem numa formulação nova e não está disponível aqui no Brasil. Então, daí a necessidade urgente do Ministério, ao invés de protelar com consulta pública, protelar colocando em dúvida a vacinação e a segurança para a população, devia estar preocupado em adquirir essas doses o mais rapidamente possível, oferecer a vacina para a população brasileira. Na iminente chegada da Ômicron, nós temos aí, de novo, um risco aumentado em relação ao que a gente tinha no passado para as crianças. Então, é hora de celeridade e não de postergação. É hora de oferecer esse direito às crianças brasileiras de ficarem protegidas. Estão aí os esclarecimentos sobre a vacinação contra a Covid em criança com o doutor infectologista e pediatra Renato Kifuri. Doutor, muito obrigada mais uma vez. Excelente semana para o senhor. Eu que agradeço, Daniel, Kalina. Sempre um prazer falar com vocês. Um grande abraço e um ótimo fim de ano a todos que nos acompanham.